Lula responde a Trump, que ameaçou tarifar os produtos brasileiros nos Estados Unidos. O que Lula respondeu? Olha aí. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. Lula disse também que não há uma previsão de conversa com o Trump no horizonte, porque, segundo Lula, nem o Trump quer falar com ele, nem ele quer falar com o Trump. E agora vamos à pergunta da Raniele Veloso, que participou da coletiva pela TV Meio. Vamos lá. Presidente, Raniele Veloso da TV Meio. Gostaria de saber se o governo ainda tem pretensão de apresentar ainda cortes na área fiscal. O senhor acabou de falar de estabilidade, mas teve um déficit de 0,1%. O senhor disse que é pequeno, mas teve um déficit e há essa preocupação com as contas públicas. No segundo tempo, nos 45 do segundo tempo, no ano passado, o Congresso aprovou o pacote de corte de gastos. Foi suficiente ou o governo tem outros planos? Olha, você sabe que quando a gente manda um orçamento para o Congresso Nacional, a gente já manda um orçamento com todas as previsões do que possa acontecer no futuro. Eu volto a repetir, 0,1 é zero. As pessoas que passaram o ano inteiro falando do famoso déficit fiscal deveriam pedir desculpa ao Haddad. Haddad, desculpa, a gente não acreditou em você, a gente duvidou de você, desculpa. Não, mas não pedem. Não pedem, porque as pessoas que falam coisas erradas e depois não acontece, não têm humildade de falar, nós erramos. Então eu posso te dizer o seguinte, estabilidade fiscal é uma questão muito importante para esse governo, e é uma questão muito importante para mim. Eu acabei de responder na pergunta anterior, a gente quer responsabilidade fiscal e a gente quer fazer o menor déficit possível, porque a gente quer que esse país dê certo. Então, a fala do presidente Lula, as falas, né, nessa entrevista coletiva. Professor Marco Antônio Villa, qual é o seu destaque? É tanta coisa, né? Bem, primeiro a Raniele fez uma bela pergunta, acho que todo mundo deseja saber, especialmente quem acompanha a economia brasileira, a questão em relação ao corte de gastos. A pergunta dela foi precisa, muito importante e está tendo uma repercussão muito grande para quem acompanha após o final aí da entrevista coletiva. Bem, primeiro saudar que o presidente fez uma entrevista coletiva, isso é importantíssimo. Ele tem sempre de se apresentar porque a credibilidade é dele, especialmente, né? Os ministros são importantes, mas as pessoas têm no presidencialismo uma relação direta com o presidente, e no caso o Lula, pelo carisma que ele tem, todo mundo sabe. Agora, ele fez uma série de considerações, claro, algumas delas vagas, outras um pouco mais precisas, o que é natural numa entrevista desse tipo. Vamos ver concretamente o que vai ocorrer, né? Em relação à questão dos gastos públicos, como foi destacado pela Raniele, vamos ver o encaminhamento em 25. Questão da taxa de juros e o Banco Central, vale destacar quem nos acompanha, que o presidente disse, olha, vamos ver o presidente Galípolo, do Banco Central, vai entregar as condições para diminuir a taxa de juros. Não, é ao contrário, é o governo federal que tem de entregar as condições econômicas para que o Banco Central possa diminuir a taxa de juros, dentro dessa leitura que tem o Banco Central, que não é a leitura que eu concordo, porque a economia não é uma ciência exata, faz parte das ciências humanas.
Tem várias correntes teóricas e muitas delas questionam essa ideia de que precisa, para diminuir a demanda, aumentar a taxa de juros, especialmente num país tão desigual como o nosso e com tantos problemas econômicos. Então, acho que a tese central para aumentar a taxa de juros está errada nessa leitura econômica, eu concordo. Mas o presidente também destacou, por fim, são questões importantes, a relação com os Estados Unidos. Eu acho que aí é necessário um certo cuidado. Se tiver taxação, não será a primeira vez em relação a produtos brasileiros. Eu já citei aqui a laranja, suco de laranja, já citei o aço e outras vezes. Isso já ocorreu outras vezes. Não cabe ao Brasil necessariamente responder uma retaliação, uma taxação de produtos americanos. Precisa ver se isso é conveniente para o Brasil ou não. Esperar um momento e ter muita calma. Até o momento, o governo brasileiro tem agido muito bem frente ao novo presidente norte-americano. Muito do que ele fala é provocação, né, no sentido mais vulgar. Então, a gente não pode entrar em provocação. Nós temos que jogar, usando as metáforas ao gosto do presidente, acho que de muitos de nós, no futebol, nós temos que jogar o nosso jogo e não entrar na provocação do adversário. Qual o seu recorte, Franci? Sobre Kassab, Lula e PSD, porque claramente, na minha análise, já há um indicativo do Kassab pensando nas diferentes perspectivas para a eleição de 2026, porque eu recordo aqui que ele está na gestão de Tarcísio Gomes de Freitas. Então, Tarcísio é cotado como pré-candidato à presidência da República. Não surpreenderia esse acordo visando um apoio caso o candidato da direita fosse Tarcísio de Freitas. E por mais que o Gilberto Kassab não tenha sinalizado isso ainda, que venha demonstrando o desejo apenas de se manter secretário ou de ficar nos bastidores como um dirigente partidário, eu não descartaria que no eventual saída, desistência de Tarcísio de buscar a reeleição ao governo de São Paulo, Kassab pudesse assumir essa candidatura contando com o apoio de Tarcísio Gomes de Freitas. Então, não me surpreende as declarações dele relacionadas ao governo. Também pode ter um viés do PSD buscando mais espaços ainda na gestão Lula, porque isso foi ventilado. Então, Kassab, ele age e ele se mostra para a sociedade como um dirigente defendendo os interesses do PSD. É essa análise que eu faço de todo esse imbróglio envolvendo os dois. Marta, o que você destaca? Eu também queria puxar essa do Kassab com o Lula. Para mim, eu acho que as falas dele foram sinais diretos para a eleição de 2026, uma sinalização direta para a direita. Ele já procurando ali um reposicionamento político muito claro, tendo em vista, tendo como base resultados das últimas pesquisas que saíram, que desfavoreceram o governo. Ele já está tentando ali se aproximar ainda mais da direita, porque não é um político que é totalmente afastado desse campo político. O Franci, ele deu até uma suavizada, mas eu acho que é uma sinalização claríssima de que ele está, sim, disposto a dialogar e a compor com a direita em 2026. E colocando, claro, 3 ministros do partido dele numa saia justa, porque eu acho que aí fica também uma situação complicadíssima, já que o partido faz parte do governo e a gente não pode esquecer esse detalhe, Amadeu. O Ari? Eu tenho uma leitura um pouco diversa dos colegas, embora concorde com eles que o Kassab faz o jogo do ganhador, de quem vai ganhar. Ele vai apoiar quem ele acha que vai ganhar, independente de ideologia. Mas eu acho que agora, essa fala de agora, é muito mais uma pressão e um recado em Lula por mais espaços na reforma ministerial que vai ser feita agora em fevereiro ou março. Ah, mas ele já tem muito, já tem 3 ministérios. Sim, mas o Centrão tem uma fome insaciável, tem uma gula insaciável, um apetite insaciável. Então, eu acho que é uma sinalização de todos eles. Do Marcos Pereira, do próprio senador Ciro Nogueira, mesmo quando diz que não gostaria de ver Arthur Lira no ministério, e do Gilberto Kassab. Porque o Gilberto, ele diz o seguinte: hoje Lula não ganharia. A tendência é de queda. Mas se nos derem mais alguns ministérios, aí eu digo que eles mudaram a tendência e agora eles estão no caminho certo. Eu acho que é por aí. Político fareja sangue de longe
A anos-luz de distância, o político fareja sangue. Bem, Raniele, mais algum acréscimo? Não, a gente falou sobre os pontos principais, falando também da questão do reajuste do diesel, dos combustíveis, né? O Lula falou que não é ele o responsável por decidir sobre o aumento, e sim a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que tem que levar em consideração a inflação. E mesmo assim, com o reajuste, que ele diz que não é aumento, é um reajuste, ainda vai ficar menor que em dezembro de 2022, quando Bolsonaro ainda estava no poder. Também diz que os ministros estão monitorando uma possibilidade de greve dos caminhoneiros, como já ocorreu em momentos passados, quando teve aumento do diesel. Na avaliação geral, Amadeu, aqui no Palácio do Planalto, Sidônio Palmeira, o novo ministro da Secretaria de Comunicação, pontuou. Estava com um sorriso de um canto a outro, como se desse cheque em todas as respostas do presidente da República. O único vacilo que a gente avaliou aqui, que Lula cometeu, foi dizer que o Brasil não cumpriu a meta do déficit fiscal por causa do Rio Grande do Sul, sendo que as despesas com as enchentes do estado não entram nesse cálculo do governo. Nas outras questões, ele foi tão avaliado positivamente que o dólar desacelerou e a Bolsa opera em alta. Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. Obrigado, até amanhã. Aliás, parabéns. A Raniele é brilhante, como sempre, participando lá da coletiva com o presidente Lula. E iluminando, né, Ari? Não foi isso? Sim, a pergunta da Rani, eu faço coro com o professor Marco Antônio Villa, foi no ponto, porque a Rani cutucou ali, né? Disse, cadê? E agora? O mercado não ficou satisfeito com os cortes. Está todo mundo dizendo que foi pouco. Em ano pré-eleitoral, você vai ter coragem de cortar mais ou tributar mais? Então, a pergunta, né? É aquela história aqui do time de milhões, meu professor. Você fica sorrindo. Eu falo, o senhor sorri. Isso que eu não entendo. De milhões de visualizações.